Moradores do Paranoá lutam para revitalizar a Capela São Geraldo, um dos templos mais antigos de Brasília. O local virou abrigo para usuários de drogas e moradores de rua. A população luta pela reforma há um ano. Gerson se lembra com saudade de quando havia missa na Capela São Geraldo. Entendeu? Eu fui batizado aqui, antigamente eu tinha um sino ali fora, entendeu? Aí quando sempre tinha missa, eu era criança. Eu vinha, pegava o sino e colocava no pé de manga lá na frente. Depois o pessoal pegava e trazia o sino de novo. A Capela São Geraldo fica dentro do Parque Vivencial do Paranoá. Foi fundada em 1966 e tombada como patrimônio histórico em 1993. 10 anos depois, foi demolida, porque parte da construção havia cedido. Há menos de 4 anos, passou por uma reforma, mas hoje está assim, abandonada. O sonho de Olívia é ver a igreja reformada e funcionando. Ver a igreja ativa e, se possível, o sonho mais alto ainda, fazer um clube, né? Aqui o espaço é grande no meio das árvores, acho que seria o clube mais lindo de Brasília, seria aqui. Em nota, a Secretaria de Cultura esclareceu que a manutenção da estrutura é responsabilidade da Arquidiocese de Brasília, que, por sua vez, justificou que não adianta restaurar o local se não há segurança no parque. O padre Jorge nos recebeu uma comissão ontem, né, e disse que tem sim interesse de restaurar toda a igreja, mas desde que o parque tenha segurança pública, vigilância tanto patrimonial como da Polícia Militar. Nessa história toda ainda tem o IBRAM, que revelou existir uma compensação ambiental da CODAB, que será destinada para melhorias no Parque Vivencial, que deve contemplar a revitalização da Capela São Geraldo para garantir a preservação do patrimônio histórico existente no local. E em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com os registros, a região possui baixo índice de criminalidade e que toda a área é patrulhada dia e noite. Cláudio, a gente sempre percebe que, apesar da Polícia Militar dizer que há esse patrulhamento, a população sempre reclama, né, da falta de policiamento. O que mostra que essas notas podem ser mentirosas, né? Porque, afinal de contas, se existisse o patrulhamento, não haveria queixa, né? Aliás, essa resposta é uma resposta padrão da Polícia Militar, que insulta a inteligência não apenas nossa que pedimos explicações, mas também da população que sofre com a falta de policiamento ostensivo aqui na nossa cidade. E olha, a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal aprovou nesta quarta-feira uma lei que permite a regularização de imóveis construídos fora das normas. A contrapartida é que os proprietários vão ter que arcar com as taxas de indenização e multas. Veja só. O projeto prevê a regularização das construções que já estão prontas em lotes devidamente registrados, mas que ultrapassam os limites urbanísticos. Isso vai poder acontecer desde que a construção não apresente risco para a estabilidade e segurança do local. O valor da multa e da taxa de compensação vai variar de acordo com a irregularidade cometida. Ainda nesta quarta-feira, a Secretaria de Habitação entregou um projeto de lei de uso e ocupação do solo à Câmara Legislativa. A proposta prevê regras para mais de 300 mil lotes de 24 regiões administrativas. Se o projeto for aprovado, a lei de uso e ocupação do solo vai permitir, por exemplo, que as moradias já existentes em locais como o Polo de Modas, no Guará, sejam regularizadas e que casas, apartamentos ou kitnets possam ser construídos em lotes vazios, o que ainda é proibido, já que a região foi criada apenas para comportar indústrias. Outra medida é que esses locais sejam mapeados em uma plataforma digital. Isso vai permitir que, antes mesmo de comprar o imóvel, o futuro proprietário tenha conhecimento sobre as possibilidades de construção e uso do local. No terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 0,1% em relação aos 3 meses anteriores. Os dados do IBGE foram divulgados hoje. O PIB alcançou 1 trilhão e 600 bilhões de reais. O avanço acumulado no ano até setembro é de 0,6%, número que já supera a previsão inicial dos economistas para 2017. Segundo o ministro Henrique Meirelles, isso mostra que o Brasil segue em uma trajetória de crescimento. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. No ano passado, o PIB teve uma retração de 3,6% e o Brasil
Brasil passou por uma das piores recessões da história. Cláudia, então é claro que é com muita alegria que a gente vê, embora tímida, né, o crescimento, mas a gente percebe esse crescimento da economia. Isso traz um otimismo também para todo mundo, né? Claro, a notícia é excelente, é excepcional, porque nós vivemos nos últimos anos do governo Dilma e no primeiro ano do governo Michel Temer uma tragédia econômica, né? O Brasil estava crescendo negativamente, ou seja, estava encolhendo, não estava crescendo, estava encolhendo. Nos últimos 2 anos da Dilma, o Brasil chegou a encolher 3,8% e 3,6%. É o primeiro ano, depois de vários anos, é a primeira vez que nós temos um ano em que os trimestres têm registrado crescimento, algum crescimento. É pouco? É claro que é para um país do tamanho do Brasil e com as necessidades que nós temos de oferecer oportunidades de emprego às pessoas. Ainda são 12,7 milhões de brasileiros desempregados, mas chegaram a ser 15 milhões de desempregados no final do governo Dilma. Houve um avanço, algumas pessoas já conseguiram recuperar o seu trabalho, mas ainda há um longo caminho pela frente. A expectativa dos economistas é que já a partir de 2018 o país volte a crescer acima dos 3%, a fim de recuperar aquele ritmo que tanto necessitamos, inclusive para a geração de empregos e renda no nosso país. E a Justiça Federal suspendeu a propaganda do governo sobre a reforma da Previdência. A campanha tenta esclarecer pontos das mudanças na aposentadoria como uma forma de conquistar apoio da população e o voto dos deputados. E não é só a conta da Previdência que não fecha. Nos cálculos do presidente da Câmara, o texto ainda está longe de ter os votos necessários. A gente volta a falar com a repórter Camila Lopes. Camila, será que o governo realmente não vai conseguir aprovar, pelo menos na Câmara, né, como era previsto, a reforma da Previdência? Pois é, Renata. Rodrigo Maia, que vem falando que ainda não tem os 308 votos necessários para conseguir a aprovação da reforma da Previdência. Hoje pela manhã no Rio de Janeiro, em um evento, ele falou que isso não é ser pessimista, e sim realista, mas ele fala que ainda acredita, por mais que a gente já esteja aí em dezembro, reta final no trabalho do Congresso, ele ainda acredita que a reforma da Previdência possa ser pautada ainda este ano. E quem vai agradecer aí é o mercado financeiro e também a indústria. O mercado financeiro está com medo, né? Caso não seja aprovada essa reforma da Previdência, tem um impacto direto nas contas públicas. Já o mercado financeiro tem o medo da explosão do dólar. Então tá todo mundo ali, né, com o dedo cruzado, pelo menos governo, para conseguir essa aprovação da reforma da Previdência ainda esse ano. Então a gente vai acompanhar, porque a gente sabe se a reta final chegou. Fim de semana, nada de descanso e muita movimentação no Palácio do Jaburu ou então no Alvorada para que o presidente Michel Temer consiga convencer a base e colocar a votação ainda este ano da reforma da Previdência. Renata. Ok, Camila, muito obrigada. Cláudio, será que o governo consegue aprovar, pelo menos na Câmara, esse ano? O governo tem todas as condições de aprovar e o governo tem desafiado e desautorizado e desmentido todas as previsões negativas com relação às votações importantes no Congresso Nacional. Tem vencido todas. O problema não é de convencimento da base aliada. O problema do governo é de arrumar a base aliada. Eles estão fazendo corpo mole, ou estão tentando vender caro o apoio à reforma da Previdência, porque querem mais espaço no governo, querem mais benesses e tal. Trata-se disso. Todos estão convencidos da necessidade urgente, urgentíssima, de se fazer uma reforma da Previdência no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, disse ontem que esta é a última oportunidade que o Brasil tem de fazer uma reforma em condições razoáveis, porque não fazendo agora, logo em seguida vamos ter que fazer na marra. E aí sim, com cortes de salários e com cortes de aposentadorias e pensões, como aconteceu, por exemplo, na Grécia, uma tragédia da qual a Grécia até agora, depois de tantos anos de luta, ainda não se livrou. No Brasil, essa tragédia será 20, 30 vezes mais forte e mais grave. Por isso, a urgência da reforma da Previdência. A gente espera que, o país espera, né, que isso aconteça logo, até porque essa reforma, ou o que sobrou dela, atinge apenas 25% dos aposentados e isso representa que é basicamente o funcionalismo público.
Racionamento, as regiões afetadas hoje são Asa Norte, Noroeste, Asa Sul, Vicente Pires e Santa Maria. Alguns bairros de São Sebastião também entram no rodízio desta sexta-feira. O reservatório do Descoberto amanheceu com 8,2% da capacidade. Já o de Santa Maria registra 22% da capacidade. E você vai ver a seguir mais um trecho do Minha Brasília com o ator e humorista Luiz Lobianco. Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.